Olá, meu nome é Renata Macedo e no vídeo de hoje vou falar um pouco sobre como eu conheci o meu esposo e como que Deus falou com a gente a respeito desse relacionamento. Sem mais delongas, a nossa história começa mais ou menos em 2011, 2012, eu não tenho certeza. Eu lembro que eu trabalhava numa loja e eu tinha umas crises de ansiedade. E essa loja ficava próxima ao hospital onde meu esposo trabalha. E eu me lembro que de vez em quando eu tinha essas crises de ansiedade, que eu nem sabia o que era na época, era falta de ar, a pressão subia, e as meninas da loja me levavam lá para o pronto-socorro. E sempre, ou quase sempre, que eu chegava no pronto-socorro, o meu esposo estava de plantão. A ponto das meninas da loja fazerem uma brincadeira na interna que ele não sabia, que ia apelidar ele de meu enfermeiro. Sempre que ele passava em frente à loja, as meninas falavam: Olha o seu enfermeiro, Renata. De tantas vezes que eu passei mal, fui para o hospital e ele estava de plantão. Sendo que eu não sabia nada a respeito dele, eu não sabia o nome dele, eu não sabia onde ele morava. Aí depois de um tempo eu descobri que ele morava numa rua e eu na outra. Ou seja, a gente morava bem perto, né? E não se conhecia. Eu lembro dele desse tempo para cá, mas ele fala que lembra de mim de antes, que me vê desde a época da adolescência, porque a gente mora numa cidade pequena e aqui todo mundo se conhece. Enfim, o tempo foi passando e ele me chamava a atenção. Só que eu não sabia quem era ele e não sabia para quem perguntar nada a respeito dele. Um dia eu estava passando, alguns anos depois, né, eu estava passando com uma amiga. Essa amiga estava sempre na minha casa, ela dormia na minha casa, a gente saía junto para os cultos em outras igrejas, festas e tal. Ela era tipo uma prima, né, da minha casa. Era tratada como sobrinha dos meus pais, como fosse uma parente mesmo. Um dia a gente estava andando na rua e de repente passa Jorginho de carro. Aí ele deu uma buzinadinha, né? Porque ele acabou até me conhecendo, né, de vista, pelo fato de que tantas vezes que ele me atendeu, né, lá no hospital. E eu perguntei para ela: Margot, você conhece ele? Aí ela falou: conheço sim, é meu primo. Só que ela não tinha contato com ele porque ele foi criado em outra família. Aí eu perguntei para ela assim: e qual o nome dele? Aí ela falou o nome dele. Aí, por curiosidade, né, porque ele meio que me chamou, sempre me chamou a atenção, eu procurei nas redes sociais, mas eu não encontrei, na época, ele. Depois eu descobri que ele não tinha redes sociais. Então o tempo foi passando, quando foi no início de 2018, o meu sobrinho, ele passou mal. Era um final de semana, nessa época eu trabalhava no Banco do Brasil, e o meu sobrinho passou mal. E eu levei ele no hospital, que ele acordou com o nariz sangrando muito. Quando eu chego lá no hospital, quem está de plantão? Jorginho. Então ele pergunta para mim: esse menino é seu filho? E eu respondi para ele: não, não é meu filho. Ele é meu sobrinho, porque eu não me casei, não tive filhos, fiquei para titia, e esse daí é meu sobrinho. Aí na hora que eu brinquei assim com ele, porque para mim já era algo muito comum fazer esse tipo de brincadeira, porque eu já tinha 30 e ainda não tinha casado, não tinha tido filhos, então existia meio que uma zoação, né? Principalmente o pessoal que é criado na igreja, pessoal de cidade pequena, né, casa cedo, e eu até os 30 não tinha casado, então já tinha essa brincadeira. Quando alguém vinha tentando zoar, eu já rebatia: sou titia, sou uma tia muito feliz, porque eu já tenho 7 sobrinhos. Enfim, na hora que eu falei isso para ele ficou estagnado, com o papel na mão. Aí ele me contou depois que naquele momento ele pensou assim: ficou para titia nada, você vai casar comigo. Não falou nada, mas ele pensou isso. E passado uns meses, uns dias, não sei exatamente quanto tempo, ele disse que foi num encontro. Ele me conta, né, que ele foi num encontro com Deus, no final de semana inteiro, nesses encontros que algumas igrejas fazem. E nesse encontro com Deus, ele sentiu uma conexão muito grande ali, sentiu o poder de Deus. E enquanto alguém intercedia lá junto com ele, um dos intercessores, ele falou para Deus sobre o sonho dele de ter uma família, de ter filhos e tal. E enquanto ele orava e aquela pessoa intercedia ali junto a ele, ele disse que ele viu nitidamente a minha imagem, ele viu o meu rosto. Ele fechou os olhos orando e ele me viu, como se Deus mostrasse, né, para ele o caminho que era para ele seguir, a pessoa, né, que ia construir essa família com ele. E mais ou menos nessa mesma época, né, pelo tempo assim que a gente conta, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava na esquina da casa dele,
debaixo do pé de murta, não, pé de murta, na esquina da casa dele. E ali, naquele sonho, eu estava esperando meu namorado. Eu pensava comigo assim, agora eu estou feliz, porque eu estou namorando uma pessoa que é muito conhecida na minha cidade e minha família toda gosta dele. E eu aguardando meu namorado em pé na esquina, pensando isso, acordei, não sabia quem era a pessoa, não lembrava que ele morava ali. Né? Nesse tempo eu já tinha me mudado desse bairro para outro bairro. E eu fiquei tentando, né, lembrar, tentando saber quem era a pessoa, mas eu não conseguia saber. Nisso que eu não conseguia, eu deixei para lá. Falei, quer saber? Foi só um sonho bobo, vou esquecer isso. E continuei com a minha vida e com os meus planos. Nesse tempo, eu estava no 7º período da faculdade de engenharia, planejando ficar fora do país por um tempo assim que eu terminasse a faculdade, para poder melhorar o inglês. E esses eram os meus planos e eu orava a Deus a respeito disso. Apesar de que nesse tempo eu não estava frequentando a igreja, mas eu nunca deixei, né, de orar, nunca deixei de apresentar os meus sonhos, os meus planos para o Senhor. Então eu orava a respeito disso, mas eu pedia a Deus que fosse feita a vontade dele. Tempos depois ele entra em contato comigo, quando ele soube que eu estava trabalhando no banco, e ele falou para mim que queria fazer um empréstimo. Né? Aí eu vi todas as informações, passei tudo para ele, achando já que ia fechar um negócio que eu trabalhava por comissão, era um contrato. E só que depois que eu vi tudo certinho, ele falou que não queria fazer não, que ele não gostava de fazer empréstimo. Desse jeito. E eu fiquei meio que brava, né? Mas eu fiquei quieta. Aí ele falou que não ia fazer e tal. Aí eu fiquei quieta na minha. Mas, na verdade, foi a forma que ele encontrou de puxar assunto comigo, de ter um primeiro contato. Passou do tempo, ele me mandou mensagem de novo, veio falar para mim que eu estava sumida do hospital. Aí eu achei até aquele comentário engraçado, porque eu só estava sumida porque eu estava bem de saúde, né? Graças a Deus eu estava sumida. Mas, ao mesmo tempo, assim, mandei uma mensagem um pouco grossa para ele, porque eu achei assim, inconveniente ele falar para mim que eu estou sumida, que eu não tinha amizade com ele para isso. E ele falou que aquela mensagem, né, aquele fora que eu tenho nele, deixou ele mais encorajado. Ele teve certeza naquele momento de que era isso mesmo que ele queria. Então, passou mais uns dias, não sei, não lembro exatamente quanto tempo, ele entrou em contato comigo de novo. Aí ele entrou em contato comigo numa segunda-feira e falou para mim que o que ele realmente queria, falou de relacionamento, falou de família. E eu fui conversando, falei, estou solteira, ele também, não tem problema a gente conversar, somos adultos. E fomos conversando na segunda, na terça, quando foi na quarta-feira, ele já queria me ver, porque ele é bem direto, né? Quando ele quer uma coisa, ele pega e fala, e vai atrás, é desse jeito. Então, na quarta-feira, ele mandou mensagem para mim, falando que ia já conversar comigo e tal. Aí eu falei para ele que ia ali na hora, mas depois eu pensei assim, quer saber? Vou largar isso para lá. Porque os meus planos não são esses, e isso vai acabar estragando o que eu quero realmente para minha vida, que na época eu achava, né, que era foco no sucesso profissional. Eu achava que sabia o que era melhor para mim, né? Então, na hora que eu peguei o telefone, que eu ia mandar mensagem para ele, para poder dizer para ele que eu não iria mais conversar com ele, que eu não queria me encontrar com ele, eu me lembrei do sonho. Então, eu lembrei do sonho, pensei, não, é ele que mora naquela rua, então só pode ser ele. E a gente saiu na sexta-feira, naquele dia a gente conversou muito, eu me lembro que a gente estava num local onde tinha muita família, muita criança, e ele falou para mim assim, meu sonho é esse daqui, ó, ter uma família, ter filhos, ter um filho, ele falava um filho, e eu falava também, tenho o sonho de ter um filho. E na hora que eu falei para ele que eu também sonhava em ter um filho, então ele ficou muito eufórico, muito feliz com a informação de que eu também queria ter um filho. E eu falei para ele, se for um menino, o nome vai ser Pedro Henrique. E ele concordou. Isso antes de a gente dar um primeiro beijo. A gente já conversou sobre o filho, falou que a gente ia ter um menino e que o menino ia se chamar Pedro Henrique. E assim, isso foi numa sexta-feira. No domingo ele já foi na casa dos meus pais para poder se apresentar, conversar, se apresentar para a minha família, já demonstrando realmente que o que ele estava falando era sério, o que ele queria realmente era sério. E quando foi em 2019, a gente já teve o Pedro Henrique e a gente está junto já tem 7 anos e meio. Foi
21 de setembro, o primeiro encontro. Então já tem 7 anos e pouco que a gente está junto. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado muito. Eu estou muito feliz de ter seguido aquilo que o Senhor me propôs. E o que eu concluo, né, dessa história? Por que eu trouxe essa história para o canal? Para poder lembrar que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E é sempre melhor do que aquilo que a gente quer para a nossa vida. Eu queria algo para a minha vida, mas o plano de Deus era outra coisa completamente diferente. Então eu larguei tudo que eu queria, tudo que eu estava sonhando, tudo que eu estava planejando para poder fazer aquilo que o Senhor me mostrou. Deus ele fala de diversas formas. Com ele falou através de uma visão, comigo falou através de um sonho. E assim ele nos direcionou a iniciar esse relacionamento e graças a Deus a gente está esse tempo todo junto e a gente tem visto quanto Deus tem agido em nossas vidas, muitos testemunhos, muitas bênçãos, muitas lutas também, mas em tudo a gente tem visto o agir de Deus. Então, o que eu queria falar para você, se você está passando por alguma luta ou se você tem pedido algo para Deus, não esqueça de nas suas orações dizer para Ele que seja feita a vontade dele na sua vida e não a sua, porque a vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa. E esteja atento para poder entender o que Ele quer para a sua vida, porque o que Ele quer sempre é o melhor. Então essa daqui é a nossa história que eu quis compartilhar com você, né, que já tem um tempo que eu tenho esse canal, mas só que eu não falo muito sobre a minha vida pessoal. Porém, isso é um testemunho, eu acho que testemunho a gente tem que repassar, né, para poder reforçar. Então, para dizer sempre que Deus é maravilhoso, que Ele tem planos maravilhosos para a nossa vida e que vale a pena a gente sempre abrir mão daquilo que a gente tem planejado para poder seguir os sonhos de Deus, porque a gente acaba descobrindo que é aquilo que Deus queria, com certeza, é o melhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por ter ficado até aqui e tchau, tchau!